Então, aqui na app, nós temos essa prática saudável espiritual de todos os dias do mês, a gente lê o provérbio do dia. Portanto, o dia 19, Provérbios 19. Eu destaquei aqui o verso 21, que diz assim: vocês podem acompanhar aí, e eu queria ouvir pelo menos duas pessoas que leram durante o dia e que de algum modo algum desses versos fez sentido para você. Eu destaco o verso 21 e diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Esse provérbio é muito semelhante ao Provérbios 16, verso 1, que fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vai estar sempre nos lábios do nosso Deus. Mais alguém aí que abrir o microfone e partilhar? Carmen, pode abrir, por favor, e partilha com a gente aqui a porção da Escritura que fez sentido para você nesse dia que o Espírito de Deus falou ao seu coração. Pode abrir e falar. Boa noite a todos. Boa noite. É, Na verdade, é interessante que foi esse mesmo versículo que você destacou, o 21, que eu também me chamou muita atenção, né? Sempre quando eu estou lendo esse capítulo, o 21, eu gosto muito, porque fala exatamente isso, né? É da nossa natureza humana fazermos muitos planos, projetos, mas esquecemos, né, que muitas vezes eles não vêm a prevalecer porque Deus vê o nosso futuro, ele vê lá na Uhum. frente e ele sabe qual a dificuldade ou qual o prejuízo que aquilo possa trazer para nós. Então, esse versículo ele traz assim um conforto para todos nós, porque nós vemos que nós fazemos os projetos, mas quem vai estabelecer, né, que se vai aprovar ou não, é o Senhor. Isso Amém. por amor a nós. E muitas vezes nós ficamos tristes. Ah, eu orei, eu fiz um projeto de fazer determinada coisa esse ano e eu não consegui realizar, mas é porque não estava no projeto de Deus, ele viu lá na frente que aquilo não iria trazer para nós benefícios, né? Muitas vezes, muita dificuldade, muitos prejuízos. Então, Sim, eu gosto também muito deste versículo, tá? É isso que eu queria maravilhoso. compartilhar. Maravilhoso, doutora Carmen. Que bom te ver, te ouvir um pouquinho. Obrigada por partilhar um pouco. Vamos nós. Mais alguém aí? Doutora Maria de Jesus, que vai falar com a gente hoje do seu caso clínico. Tem algum provérbio que te saltou aos olhos nesse dia? Tem é, o provérbio 1, né? Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perseveradamente. Sim, Esse versículo 1, capítulo 19 do Provérbios, ele fala de pessoas, né, que gostam muito de ele gosta muito de estar falando dele próprio e esquece, né, que Deus é conosco, que Deus é tudo na nossa vida e sem Deus a gente não somos ninguém. Então, melhor ser pobre, né, com Jesus, né, buscar Ele sempre, do que ser, né, o que diz o provérbio. a gente lembra lá do Sermão da Montanha, bem-aventurados, né?
Aqueles que são pobres de espírito, É são esses que verão o Senhor, né? verdade. Maravilhoso. Vamos orar para a gente É. Esses que entrarão começar no aqui. reino do céu. Amém. Vamos orar então para a gente compartilhar um pouquinho aqui desse caso. Um caso infantil, mais um. Hum. Vamos orar. Pai querido, nós queremos neste momento apresentar a nossa vida ao Senhor. Eu apresento, ó Deus, a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A vida da nossa irmã Amém, Maria, Jesus. de cada acadêmico, de cada Amém. terapeuta que está aqui, assim como tudo e todos ligados a nós, Amém. ó Deus, nós colocamos gratos pela tua graça, pela tua Amém. misericórdia que se renova sobre nós todas as manhãs, e ela é a causa da gente estar aqui, não termos sido consumidos. Portanto, nós oramos tão gratos no Amém. nome de Jesus, o nosso amado. Amém. Glórias a Jesus. Vocês estão Amém. preparados? Amém. Estão preparados? Todo mundo preparado aí? Vai escrevendo aí. Como é que foi o dia de vocês, hein? Como é que vocês acordaram hoje? O coração de vocês fez planos hoje, mas o Senhor mudou? Atravessou o plano? Como é que foi seu dia, minha irmã Maria? O meu dia foi abençoado, glória a Deus por isso. Eu fui visitar um paciente hoje no Hospital Santa Rita, né, que ele está com CA, e os planos que eu fiz, né, Deus aprovou hoje, graças a Deus, e não fui para o trabalho para eu me preparar, né, para esse hora, para essa data e horário de hoje. Bendito seja o nome do Senhor, foi tudo muito bem, graças a Deus. Que bênção. Você esteve no Hospital Santa Rita e fez esse movimento porque você também atua em outra área da saúde, além de agora estar atuando na área da saúde mental, não é isso? Isso. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional, o que que você faz, qual é a sua prática profissional e como isso fez com que você chegasse até a EP. Como é que você chega até a EP? Tá bom. A maioria, né, eu creio que me conhece, né? Meu nome é Maria de Jesus do Carmo. Eu sou enfermeira há muitos anos. Eu trabalho hoje em uma instituição de pessoas deficientes e abandonadas. Eu já estou há 3 anos nesse local. Eu sou intensivista, apesar de hoje estar nesse local, eu sou intensivista. E o que fez eu me aproximar e chegar na AEP? Eu fiz 5 anos de faculdade de enfermagem, eu fiz uma pós-graduação em urgência e emergência, e, na verdade, eu sempre gostei muito da psicologia. E eu comecei a atuar na área da enfermagem, mas não tinha nada a ver com a psicologia. Aí, quando foi um certo tempo, eu falei para o meu esposo, amor, eu vou fazer uma outra faculdade. Do quê? Eu falei, psicologia. E ele falou assim, mas você não já está na área da saúde, essas coisas de marido? Eu falei, pois é, mas eu quero fazer. Aí eu fui buscar alguma coisa que seria menos de 5 anos, sendo que eu já tinha feito uma faculdade de 5 anos. Aí eu fui procurar e vi a psicanálise. Aí eu me interessei muito pela psicanálise. Só que eu não conhecia a app. Eu estava procurando um curso de psicanálise perto da minha casa, que me atendia e que eu fizesse 2 anos, 3 anos no máximo, para que eu me qualificasse. Uhum. E o que que acontece? É uma pastora da minha igreja, ela falou assim, Maria, você achou aquele curso? Eu falei, eu achei, vou fazer lá perto de casa. Mas você tem certeza? Eu falei, tenho, eu tenho certeza, porque eu tenho vontade. Ela falou assim, que você já conhece a app? Eu falei, não, o que que é a app? Ela falou assim, a app é uma escola maravilhosa que tem lá em Vitória, que cristã, que vai te ajudar muito. Eu falei, pastor? Ela falou, é. Aí ela me deu o telefone. Aí eu liguei, conversei, fui conhecer. E nessa época era lá perto do Shopping Vitória. E eu gostei, conversei na época com o doutor Elton, ele me orientou muito e me ajudou também.
E eu fiz o curso presencial naquela época, né? Era, tinha que imprimir a apostila, tinha que levar a apostila, riscar a apostila, era bênção. Bons tempos, E hoje, né? era bom tempo. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui exercendo a minha função de enfermeira, de psicanalista, e Deus, ele me honrou, porque eu pedi de direção ao Senhor antes de procurar um curso que eu queria fazer, que eu tinha vontade de fazer, e ele me direcionou para a EP. Quando eu conheci a EP, eu falei, meu Deus, que sonho. E foi um sonho mesmo, foi um sonho realizado, porque lá eu encontrei tudo que eu procurava. Excelente. Pessoas acolhedoras, me ajudou bastante. E hoje eu estou aqui para falar do meu caso clínico. Cá estamos. Você acha muita diferença entre ser uma psicoterapeuta, uma psicanalista, da ordem do convencional, da psicanálise tradicional e uma pneuma psicanalista? Tem muita diferença, né? Já tem até o nome, pneuma psicanálise. É baseado, né, em Paulo, na Bíblia, e baseado em Jesus, né, que é maior, e tem diferença imensa, com certeza. Dá um E apoio na maior época, à sua prática? muito, muito, sem dúvida nenhuma, Que maravilha. muito bom. Vamos lá, então, vamos falar do nosso caso de hoje. Doutora Gente, oi, Ulisses, doutor Ulisses, boa noite. que bom o testemunho da irmã, né? Então, mas Maravilhoso. ela pode já ter um certificado de pós-graduação pela EP. Explica para ela depois, ou Sim. aí mesmo ao vivo e a cores, que Uhum, todos aqueles que passam pela EP, faz o curso completo direitinho, conforme na plataforma, pode também uhum. ter um certificado de pós-graduação em terapia familiar, em terapia infantil, em pneumopsiquiatria, etc. A importância da EP na graduação também. Sem dúvida, certificando o profissional para que ele tenha maior qualificação aí no mercado. Também a graduação, para aqueles que não têm uma graduação, né, doutor Ulisses, e queiram praticar. Exatamente. A irmã que vai apresentar o caso, é ela que vai apresentar o caso, Isso. e ela já sabia disso, que a EP tem, certifica as pessoas que passam pela EP com pós-graduação. Você sabia, Maria? Sim, doutor, sabia. Eu, como que eu já tinha uma graduação, eu optei por fazer o curso normal mesmo, e Uhum, eu sei sim, eu sei sim, se eu uhum. quiser, eu Mas agora posso você só fazer tem uma direito já com pós-graduação, o e eu vou currículo, fazer. senhora, com o currículo que a senhora fez aqui, a matriz curricular, já dá direito à irmã de ter esse certificado. Olha Conversa aí só que Ah, dá com ela. legal. direito. Ah, entendi, Olha só que entendi, legal. entendi, entendi, doutor, entendi. Não sabia que eu tinha direito, não, eu sabia que eu poderia fazer uma pós-graduação em cima, sim. Maravilhoso, maravilhoso, Perfeito. né? E aí, nós hoje estamos aqui diante de um novo caso. Então, para aqueles que estão ligados aí, papel e caneta, contamos, doutor Ulisses, por favor, também com a sua contribuição. A hora que quiser entrar, por favor, fique à vontade. Eu Mas estou com hoje, papel e caneta na mão. eu quero aprender muito também com a minha irmã Maria hoje. E ela faz um atendimento de uma criança de 10 anos. Como é que esse caso chega para você, minha irmã? É, boa noite de novo e paz. Eu quero dizer que eu sou mais do bastidores, tá? Eu fico mais nos bastidores, eu não sou muito de ficar assim online. Me perdoa se acontecer alguma coisa. Vamos À lá. vontade, estamos em casa aqui, todo mundo sem censura, escutando. Então, aqui estamos na paz de Jesus. Amém. Veja bem, na verdade, a minha experiência era mais com adulto. Só que esse caso chegou até mim pela mãe dessa criança, que ela me mandou uma carta. Ela me mandou uma carta, é, que na carta estava escrito que a criança, né, escreveu. Eu até te mandei, que está até aqui a carta. Você não falar aqui. Se você conseguir até resguardar o nome, se tiver o É. nomezinho, pode resguardar. Mas pode Ah, ler tá. aí. Lê aí, por favor.
Ó, a mãe dela achou essa carta e ela, desesperada, mandou essa carta para mim. Eu queria voltar a passar com psicólogo para eu desabafar, ou eu queria conversar com a minha mãe, mas eu não consigo falar nada com ninguém. Eu sou chata, eu sou burra, eu sou feia, eu sou respondona e eu sou desobediente. Então, a E mãe encontra esse escrito dessa criança nas coisinhas dela, nas coisinhas acende um dela, alerta e te procura. isso. E eu me preocupei muito quando eu vi essa carta, apesar de não atender criança, e a mãe sem condições financeiras, eu falei, eu vou ajudar. E ela deixou claro que não queria ser atendida pelo psicólogo que atendia ela no posto de saúde, que ela queria uma outra pessoa. E a mãe dela falou de mim, e ela falou que sim, que aceitaria e que ia me contar tudo. De início eu fiquei preocupada, por quê? Porque eu pensei que tinha alguma coisa a ver com abuso, Hum, depois que eu li essa carta. Mas aí eu falei para a mãe, vamos marcar uma sessão com essa criança para eu conhecer, para me ver o que está acontecendo. E eu agendei um horário com ela. uhum, Aí primeiro eu passei, né? Eu passei a segurança, né? Falei para ela que eu era uma profissional, que eu era terapeuta, que eu estava ali para ajudar, que ela poderia confiar em mim, que ela poderia contar tudo, que ia ficar só entre eu e ela, e que ela relaxasse e ficasse à vontade. E uhum, ela falou que ia contar e que ia confiar. uhum, E eu deixei ela falar. Eu falei, fala para a tia tudo que você precisa falar. Aí ela uhum. ficou 10 minutos olhando para mim e eu fiquei 10 minutos olhando para ela. Aí daqui a pouco ela, tia, eu posso desenhar? Eu falei, pode. Olha só Aí que ela, coisa interessante. Você conseguiu segurar ali aquele momento sem colocar a palavra, esperando ela sim, mesma. Por que você teve essa direção de não colocar a palavra, não interpretar aquele silêncio dela? para ela ficar à vontade para se abrir. Eu não quis falar nada, perguntar nada. Eu queria que ela falasse. E se eu interferisse de alguma forma, de repente ela ia perder assim a vontade de falar. E eu deixei ela em silêncio, eu fiquei em silêncio e ela falou: tia, eu posso desenhar. Eu falei: pode desenhar. Fala para tia, porque você quer desenhar? Porque eu não consigo falar. Eu falei: Hum, desenhe. Aí hum. ela desenhou muitas coisas. Só vou mostrar para vocês verem o quanto de coisa que ela desenhou. Muitas, Nesse muitas, mesmo muita coisa. dia? Não, isso aqui foi decorrer. Nesse dia, ela Hum, desenhou. Nesse dia, está aqui. Ela desenhou ela com aqueles pensamentos, aqueles pauzinhos de pensamento na cabeça dela. hum. Ela desenhou uma cama com o eu não expliquei direito, né, Regina, de qual família que ela veio, para eles entenderem o que que eu vou falar, entendeu? Você quer explicar um pouquinho o É, contexto só, familiar? porque eu ia falar do padrasto, mas eu não falei no início, a família que ela era. Uhum. Essa menina, ela vem de uma família complicada, onde a mãe engravidou do namorado, nunca morou com, o com esse homem, com esse marido, engravidou e terminaram esse relacionamento. E o que que aconteceu? Após ela engravidar, antes dessa menina nascer, esse pai foi preso. Sumiu. Esse pai sumiu. Então, quem criou essa criança foi a avó e a Materna. mãe. Uhum. A avó materna e a mãe até os 7 anos de idade. Quando ela tinha 7 anos de idade, a mãe conheceu um rapaz. E ela foi morar junto com esse rapaz. E esse rapaz, eles juntos tiveram um filho, que tem 2 anos hoje, porque esse caso é recente. Tem 2 anos hoje. E eles vivem, né? Padrasto, vive a mãe e o irmão e ela. Uhum. Só para vocês Sim. entenderem esse desenho que eu vou explicar aqui agora. Uhum. Aí ela veio, ela desenhou ela sentadinha com o celular,
com um monte de pensamento na cabeça. Ela desenhou em uma cama e ela desenhou uma pia cheia de louça. O padrasto E deitado quando em eu uma vi cama? aquilo, eu já entendi. Ela queria me falar. Ela queria me falar aquilo em desenho. Aí, quando eu vi esse desenho, eu falei para ela assim: você quer decifrar esse desenho? Aí ela decifrou o desenho. Ela Hum, falou assim: aqui sou eu, sentada no sofá, com o celular, jogando meu joguinho. Aqui é o meu padrasto e aqui é a pia. E ele fica toda hora para mim: levanta, levanta, vai lavar a louça. E eu falo: agora não. Ele vai levantar, agora sim vai lavar a louça. E eu falei: e o que que você sente? Ela triste, muito triste, vontade de sumir. Eu falei: e o que que você fala para ele? Eu falo que eu não quero lavar a louça. Mas por que você não quer lavar a louça? Porque ele não lava. Eu falei: o que que você acha desse desenho, dessa louça, dele no sofá e você no outro? Eu acho que ele que deveria lavar a louça. Aí eu falei: você não acha que podemos compartilhar? Ela falou assim: às vezes eu não quero nem olhar, eu nem quero olhar para quando tem uma louça lá. E essa louça deixava ela muito brava, deixava hum, ela brava. E eu deixei ela achar uma solução para aquele desenho. hum, Aí depois de tudo, né, que ela falou, aí ela falou assim: tia, eu na verdade eu tenho que lavar a louça. Você sabe por quê? Porque eu estou em casa e eu tenho que fazer alguma coisa em casa, você não acha? Eu falei: o que que você acha? Ela falou assim: eu acho que eu tenho que lavar sim a louça para ajudar o meu padrasto. Pronto. Aí esse dia passou. Aí vieram outros dias com outros desenhos. Aí ela falava que se sentia triste porque tinha um irmão na casa, que era o irmão dela, por parte de mãe, que uhum, era muito bem tratado, que uhum. tudo era para ele, que nada era para ela, Tá. e que ela não gostava daquele tipo de vivência. Eu falei: por que é tudo para ele? Ela falou assim: é porque ele é filho dele. Eu falei assim: e você acha que tem diferença? Ela falou assim: tia, eles não pensam em mim. Eu falei: será que não pensam? Ela falou: não, ele não pensa. Aí eu falei assim: olha, você entende que seu irmão é pequeno? Você entende que seu irmão precisa que alguém está cuidando muito dele, porque ele pode cair, ele pode subir de uma escada, ele pode derrubar alguma coisa da pia, porque você fala que ele sobe na pia. Então, nós podemos fazer o quê? Ele é pequenininho, mas eu acho que a sua mãe te ama, seu padrasto te ama. Aí aí ela falou assim: parece. Eu falei: o que que você acha do seu padrasto? Ela falou assim: eu falei: ele é muito legal para você? Ela falou assim: ele é legal, ele me dá presente, mas ele não me dá carinho. Uhum. Eu falei: ah, tipo, que eu entendi, dava as coisas, mas não dava carinho, nem ele e nem a mãe. Uhum, sim. Aí E foi aí, a essa altura, nós estávamos em que sessão? na, na terceira, mais ou menos. Então, ela já estava verbalizando bem. Então, até agora, eu Já, estou no aqui primeira, entendendo. na primeira ela desenhou. E Na aí, nessa segunda, primeira é, sessão, olha só que interessante, né, gente? Para a gente ir pensando aí no passo a passo do atendimento. Quando essa criança chega
embora ela tenha demandado que queria um atendimento com a profissional, e aí ela chega e não consegue falar de imediato, ela fica ali percebendo o ambiente. E aí, antes de ela desenhar, é estabelecido um mini contrato verbal ali, em que a terapeuta fala para ela que ela está num ambiente seguro e que a partir daquele momento elas vão ter aquela oportunidade e ela vai ter oportunidade. A criança tem 10 anos, Adriana, uma criança de 10 anos é uma menininha. Interessante essa pergunta da Adriana, porque quando a gente pega aí uma criança, um adolescente, a gente já pode ou não pensar e se perguntar, minha irmã, em que fase do CDI essa criança está? Qual é a importância para o terapeuta de entender a fase do CDI? Aí, nesse caso, quem pode me responder em que fase do complexo do desenvolvimento infantil essa criança com 10 anos se encontra? Escrevam aí e quais são as características principais dessa fase. Como é importante quando a gente vai atender uma criança, um adolescente, a gente lança a mão desse conhecimento que a app traz, porque ali a gente vai poder ter uma maior clareza de que maneira, né, sim, Maria, a gente vai poder atuar, Isso, porque é muito diferente você atender uma criança de 2 aninhos, 3, 4, de uma criança de 6 a 12 anos, que é esse recorte dentro do CDI. Na última fase, né? Esqueci o nome. Podem procurar aí que a gente espera. pode E procurar. aí, a Maria estabelece esse contrato verbal com a criança, permite que a criança se perceba num ambiente seguro para que ela comece, né, a partilhar do seu mundo interno. Latência. Muito bem, Zuleika. Fase da latência. É isso aí. Lá no módulo 4 É isso CDI. aí, ela lembrou. Maravilhoso. Aham. Então, olha só. Lá para a terceira sessão, ela já tinha dito bastante coisa. Ela ficou ali aqueles 10 minutos pensando, pensando. De repente, ela se desenha com aquela bolinha assim, né? Da imaginação. Isso, Desenha pensando isso, qual era o mal-estar dela naquele momento. E você tinha falado que ela já estava apresentando algumas crises de ansiedade na escola também, não é? isso. Ela apresentou, né, 3 crises de ansiedade na escola e apresentou uma crise de ansiedade em casa. A mãe relatou. E quando ela apresentou essas crises de ansiedade, eu conversei com ela em relação à ansiedade. E eu falei para ela, o que que você sentiu? Em casa, a ansiedade dela foi por causa de briga do padrasto e da mãe, que ela ficava com medo e ficou muito preocupada com a Uhum. briga dos dois. E eu falei para ela, né, eu coloquei ela no lugar de criança dela, porque ela parece uma adulta. Hum. Ela parece uma adulta, ela se envolve nos problemas de adulto. Ela se envolve em tudo de adulto. Ela parece uma adulta, aquela menina. E Hum. eu falei para ela se colocar no lugar de criança dela e que os pais dela ia resolver, que ela não se preocupasse com isso, porque os pais eram o porto seguro dela, que ela era apenas uma criança. Uhum. E em casa foi essa ansiedade que ela teve, que eu ensinei a ela a contar 1, 2, 3, a nossa técnica, que deu muito, muito certo para ela Sim, você quando pode ela ia explicar um pouquinho? Essa é sentir. uma técnica de respiração? Perdão, aqui, fazer esse Isso, corte. Hum. a técnica de respiração. Eu nunca Hum. pensei que ia dar tão certo com ela, porque geralmente dá certo para adulto, né? Eu Hum. falei para ela assim, olha, você vai, quando vir esse desespero que você falou para a tia, aí você vai respirar, você vai contar 1, 2, 3, você vai segurar o seu ar, vai contar e depois solta. E ela fazia comigo. Ela segurava, contava e soltava. Ela se sentia muito bem.
muito relaxada. E isso ela passou a fazer em casa. Ela passou a fazer em casa. E em relação, os pais foi ela se sentia muito segura mesmo comigo, e quando eu falava as coisas, algumas coisas ela escrevia, ela é muito inteligente, ela é muito Hum. capacitada, e ela fala o português correto, ela é muito inteligente. E na escola, ela teve ansiedade por quê? Porque os adultos, né, referente àqueles que convivem com ela, pra, sem saber, né, falaram para ela que ela tinha que ficar muito esperta, porque tinha um homem que tinha uma van branca Hum. que pegava criança do tamanho dela e levava embora e nunca mais via. Os coleguinhas E falaram quando isso ela, para ela? os familiares, Hum. Uhum. aquelas pessoas que moram na casa, junto com ela, que é a avó, o padrasto e a mãe, mais a avó. Um jeito que a avó tinha que fazer com que a menina se cuidasse, sem saber falar desse tipo de coisa com ela. Deixa eu Não é dar para uma você sair. pausa aqui, minha irmã, que Hum, esse relato é tão importante, porque quando a gente trabalha com criança, eu brinco, né? Eu já disse aqui uma vez que a criança pensa em 3D. A criança, quando a gente fala com ela, ela já começa a imaginar, ela já coloca cor, ela coloca cheiro. Então, toda aquela parte sensorial da criança é muito aflorada, né? Então, quando a gente faz esse tipo de fala com uma criança, talvez até com boas intenções, a gente não sabe. Alguém pode repetir para mim o que falaram? Vou te falar agora aqui. Vou te falar aqui agora, Nath. É, ela chega na escola e começa a ter crise de ansiedade. E aí, quando ela chega na terapia, ela relata que era por conta de medo, não é isso, minha irmã? Medo de isso, ser raptada. isso. Medo do personagem, como é que a avó falou para ela? Da van, uma van branca com um homem ia parar, ia pegar, ia levar ela e ninguém nunca mais ia ver ela, porque para ela não ir para rua, para ela não ficar sozinha, tipo assim, uma avó que achava que estava fazendo melhor para a neta, sendo que estava fazendo pior. E ela ia de transporte para a escola. Quando ela chegava na escola, ela não saía de dentro do ônibus escolar, só depois que a professora fosse buscar. E lá ela começava a tremer e ter crise de ansiedade, porque, por incrível que pareça, sempre tem uma van branca por aí. E ela via no ônibus que tinha uma van passando, ela via que tinha uma van em frente da escola, ela via que grudava na tia porque achava que a van ia pegar. E eu cheguei a pensar que ela estava com algum problema na escola. Mas quando eu conversei com ela, eu vi que o problema não era na escola, porque ela falou que a escola era muito boa, que ela gostava muito de estudar, que ela tirava só nota 10 na escola, que ela quando estava o horário de ir para a escola, ela ficava animada para ir. Eu falei que se ela gosta de ir para a escola, se a professora é uma boa professora, se está tudo tranquilo, que ansiedade que é essa? Depois que eu fui descobrir que era por causa da van, Uhum. a avó tinha falado para ela e ela ficou com esse medo terrível. Deixa eu dar uma E eu, pausazinha aqui, por favor. Não hum, esquece não, hein? A gente precisa desdobrar isso aqui um pouquinho, que eu acredito que seja muito relevante, né? Gosto muito todas as oportunidades que posso de estimular quantos mais a entrarem nesse universo maravilhoso do atendimento na área da infância. E nós temos aqui algumas pessoas que são da área da educação. Eu queria chamar um pouquinho a doutora Carmen para essa conversa, se você me permite, minha irmã, para ela trazer uma contribuição do que ela pensa sobre esse quadro em que um familiar faz esse tipo de comentário para a criança. Doutora Carmen, o que que você pode dizer para a gente sobre isso, com a experiência que tem? Boa noite a todos. Boa Doutora Regina, noite, prazer minha estar amada aqui. irmã. à Bom te noite. ver. Pois é, a gente. E olha só, a figura da avó, né? Nesse caso.
Uhum. que tem um papel aí relevante na vida de uma menina, principalmente dessa idade, né? E que, por falta de sabedoria e querendo impor uma forma de controle sobre a criança, para que ela não saia de casa ou tenha cuidado fora de casa, usando uma maneira de controlar essa criança, mesmo porque não está sob a vista da avó naquele momento. E a avó se sente segura em passar essa informação para a neta, mas a neta, não pensando na neta, no que aquilo vai reverberar emocionalmente naquela criança, gerando um medo a ponto de ficar ansiosa, né? Com medo, né? Que paralisa a criança e que afeta até no processo de aprendizagem, porque fica ali na escola é, preocupada na hora de sair da escola, da van e tudo. Uma situação que parece simples, e entre aspas, é simples na cabeça da avó, para a criança gera uma, um medo, assim, E bem vira uma maior, ansiedade Terrível. patológica, né? não, patológico, é isso mesmo. Uhum. E, com certeza, isso vai trazer malefícios no campo Hum, emocional, no campo da aprendizagem, e vai hum. passando, e vai se tornando um entorno patológico, doentio para essa criança, emocionalmente falando, travando, inclusive, em outras áreas da vida, não é? Então, não fica estancado ali numa área só. Ela Uhum. vai se ampliando. Olha E, só que interessante. felizmente, essa Uhum. criança tem a oportunidade de estar sendo ouvida por uma terapeuta capacitada, não é? Para, no mundo dela, né, no mundo infantil, na questão da fantasia, do desenho, da conversa, dando liberdade a essa criança de falar num lugar seguro, com uma escuta, além de ativa, mas assim, acolhedora, não é? Permitindo que essa criança se posicione, se coloque, e para ver que aquilo tudo é um mundo irreal que está sendo passado para ela, do homem da Uhum. van, mas que para ela é Uhum. real, Uhum. mas mostrando para ela da forma que ela entende que não é assim, não é? Que as coisas não são assim. Que aquela Muito ansiedade bom. não tem um fundamento assim tão rigoroso, né? E que Uhum. nada como uma respiração, né? Puxa Relaxante, vida, que junto com bênção. a terapeuta, para Uhum. ressignificar essa dor que traz para uma criança de uma forma assim não maldosa, né, da avó, mas que realmente não traz benefício nenhum. Desse Muito bom, jeito. doutora Carmen. Muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua contribuição. Por Doutora nada. Maria de Jesus, Obrigada. olha só que, ó, um beijo para você. Tão bom te ouvir. Sabe o que que eu fiquei pensando aqui, Maria? É, O quanto isso pode interferir, quando a doutora Carmen falou, até no processo de aprendizagem da criança, sim, sim, não é? com E certeza. aí você observa que essa criança está vivenciando esse desconforto no corpo, e aí ensina para ela essa técnica da Isso. respiração, do Porque contar. é, até o momento eu não pensei em encaminhar para um psiquiatra, né? Eu esperei um Hum, pouco. Esperei, eu uhum, falei assim, vou ver o caminhar das sessões. Porque se não melhorar, vamos tomar outras providências, né? Mas graças a Deus foi como uma luva. uhum, Ela começou a fazer, né? Eu ensinei direitinho para ela. Ela tinha até umas pedrinhas, porque ela é muito inteligente. Ela tinha umas pedrinhas. Ela falava assim que brincava contando com as pedrinhas. E eu pedia para a mãe observar, porque se chegasse em uma situação pior, a gente tinha que tomar outras providências. Mas não uhum, chegou. A menina só foi melhorando. E quando ela ia para a sessão, ela queria conversar muito, que ela não falava nada, e queria desenhar também.
Então, tudo isso que eu mostrei para você de desenho foi assim, no decorrer das sessões. Aqui tem mais ou Hum, menos uns 20 desenhos dela. Decorrer de uhum, sessões, que ela queria falar, ela queria desenhar, queria falar e queria desenhar. Aí esse desenho aqui não tem o nome dela, não, ó. uhum. Eu vou só mostrar assim de longe. Pode mostrar, pode chegar pertinho para a gente dar uma olhada. Adoro desenho de criança. Esse desenho você pediu ou ela quis fazer? Ela quis fazer. Hum, Eu falei, pode fazer um desenho. Ela falou tanto que já tinha 20 minutos dela falando. Eu falei, hum, pode fazer um desenho. Aí ela fez esse desenho aqui com a hum, família e com as pessoas que moravam no quintal. Aí hum. ela fez esse desenho e colocou vó, colocou tia, colocou é, padrasto, mãe, irmão. E ela ficou no cantinho. Ela ficou no cantinho, bem no cantinho. Aí quem é ela? É a menininha, a menina, paciente. Coloca de Aí eu novo olhei, aí pra gente. Ela fez figura de palitinho, né? Chega mais deixa, pertinho aí, dá uma seguradinha na câmera. deixa eu tapar esse nome aqui, só que esse Dá nome uma não é olhadinha. dela, mas só que eu Uhum, vou tapar aqui. uhum. Não, Vamos ver se a gente consegue ver. Tem um monte de gente, tudo figura de palitinho. Ela colocou expressões nos rostos? não colocou. Não, ela colocou os rostos sem olhinho, sem boca, não dá para ver daqui. Setinha com o nomezinho de cada pessoa. Sem expressão, né? Os Se- rostos É, sem olho, boca, é, nariz. não, Curioso. Tem? tem olho, boca e Hum, nariz. Pinguinho, uhum, olho, boca e tá, nariz. Aí tá. eu vi que ela estava aqui, bem lá longe, né? Eu falei, nossa, quem é essa? Ela, sou eu. Aí eu falei, ai, você? Nossa, você ficou muito linda. Por que que você está aqui? Porque eu me sinto assim. Hum, Aí eu entendi de novo que ela estava se sentindo rejeitada. Rejeitada hum. por causa daquele nenenzinho que era o irmão dela. Aí eu falei assim, aqui tem muita gente, não é? Aqui tem mais gente do que sua família, não tem? Tem. Desenha a sua família só, que eu quero ver. Desenha só a sua família. Aí ela desenhou só a família dela, que é o irmão, ela, que é o irmão, ela, padrasto e a mãe. Ela desenhou bem no cantinho da folha, né? No Isso. cantinho esquerdo da folha, E bem ela botou a pequenininhos avó. lá E embaixo. ela botou a Uhum, avó. hum. Aí ela botou a avó aqui também. E mais uma vez, ela tá lá afastadinha, lá no cantinho afastadinho. Aí Mais para eu, cima um pouquinho, essa última é ela que está é, um pouquinho acima ela, ela, do plano dos demais. Gente, tudo isso é elemento para análise de desenho, tá? é, aí ela se sentiu de novo sozinha. Hum. Aí eu falei assim, engraçado, você fica lá no cantinho, né? Ela mas eu fico sempre no canto. Aí eu falei assim, por que que você se sente no canto? É porque eu não sou a prioridade. Eu falei, Hum. ah, mas quem te falou? Ela falou assim, não, eu não preciso que me fale. Ela é muito inteligente. Aí eu expliquei para ela de novo, né, que o pai amava, o padrasto amava, que a mãe amava, que a avó amava, e que a criança precisava de um olhar, porque era bebê, e ela, pelo jeito que eu fiquei sabendo, ela tinha tudo o que precisava. Assim, não podia ter hoje, mas ia ter, né? Não deixava desejar as coisas para ela, não. Mas ela se sentia Uhum. assim, não tinha jeito, ela se sentia desse jeito. Aí eu fui trabalhando em relação ao irmão. Brinca com o irmão, né? Para brincar com o irmão, para se aproximar mais do irmão, para ver que para se aproximar um pouco, conversasse com a mãe. Aí ela não queria conversar com a mãe. Aí ela começou a falar para mim o quê? Que ela não conseguia dormir à noite, que até então ela não tinha dito. Eu falei, você não consegue dormir por quê? Ela falou, tia, eu não gosto de dormir no escuro. Eu falei, por que que você não gosta de dormir no escuro? Eu tenho medo. Do quê? Tia, toda noite eu vejo o diabo com chifre. Eu falei, misericórdia. Você falou ou Eu falei, pensou? não, pensei. Eu falei, eu pensei, misericórdia. Eu falei, como que você vê?
Ai, tia, eu fecho o olho e ele aparece. Aí eu fui buscar da mãe, né? Se alguém frequentava algum tipo de igreja, de religião, daquela casa. Aí a avó frequentava uma igreja e ela ia junto para a igreja. Aí eu senti uma abertura de começar a orar com ela e começar a ler o provérbio com ela do dia. E ela abriu uma abertura imensa. E ela falou: Tia, eu leio a Bíblia, eu gosto de ler. Eu falei: Então, você aceita uma oração? Aceito. E nós passamos a orar no finalzinho da sessão, pedindo a Deus para libertar ela dessa visão, desse escuro que ela tinha medo, e falava para ela que ela estava segura, porque ela tinha uma família que a amava, e acima da família tinha Jesus Cristo que também a amava, porque ela já conhecia a palavra, e comecei a falar para ela, e ler e orar com ela, e até que quando chegou a sexta sessão, ela falou: Tia, mais ou menos a sexta, tia, eu não, eu já estou dormindo com a luz apagada e eu não estou vendo mais diabo. Eu Uhum. pensei, né, Regina? Glória a Deus. Primeiro Uhum. teve a misericórdia e depois teve glória a Deus. Uhum. Aí eu fiquei muito feliz quando ela falou isso para mim. Aí eu fui, daí na outra sessão ela falou também: Tia, eu já estou dormindo. Eu não tenho medo de diabo mais. Eu falei: Meu Deus, que libertação, né? Que libertação para uma criança, uma menina dessa idade. Deixa eu dar uma Aí, pausazinha de novo. ah, Posso? tá, Acho que é pode. importante a gente refletir um pouquinho sobre isso. Qual a impressão como terapeuta, como pneuma, psicanalista, você teve quando essa criança traz um relato de que ela não está conseguindo dormir, porque quando ela fecha os olhos, ela vê uma figura maligna que ela atribui ao nome de diabo, e aí você pede, né, no seu interior, misericórdia, Senhor. Qual foi a sua impressão ali? Você já imediatamente identifica uma questão espiritual? Sim, eu identifiquei sim que aquela família, aquela casa, né, tinha uma coisa negativa, né, um tipo espiritual mesmo negativo, que precisava de uma intervenção de oração, não que eu ia chegar na família e falar que ali está precisando né, de uma busca disso e de aquilo, mas eu senti que ali precisava de uma oração, que aquela menina, ela poderia ser libertada sim, né, pedindo permissão de orar, de buscar, de ler provérbios junto com ela, para ver se conseguiria melhorar a situação dela, porque o que que a mãe diria, né, de uma situação dessa, sendo que sua avó, que era que ia para a igreja, a mãe e o padrasto não. Então, assim, não podendo misturar as coisas em relação à família, mas eu senti muito de orar com ela e graças a Deus ela foi libertada ali. Uhum. Isso lá para a sexta sessão. É, Nós tivemos é, ao todo quantas sessões? 10, Uhum. 10 Então, a sessões. queixa inicial, quando a mãe procura, vamos só retomar aqui para a gente não se perder, né? Quando a mãe procura, a queixa inicial é a cartinha que a menina escreve. Para além disso, a É, é, menina vinha apresentando o quadro de é, ansiedade, né? né? Isso, primeiro foi ansiedade, depois ela achou essa carta. Isso. A E menina aí a estava mãe pedindo socorro, né? A mãe procura, então, e aí, no meio de tudo isso, olha só a queixa e os desdobramentos. Quanta coisa vai aparecendo a partir de uma escuta ativa. Então, aquilo que era uma ansiedade, que se a gente olhar rápido, né, como ela falou assim, eu vou observar. E aí a gente entra, mais uma vez, no ensinamento que a gente sempre tem recebido aqui na app, que ela já se pergunta, a doutora Maria de Jesus já se pergunta aqui, deixa eu observar um pouco mais, porque caso eu observe que essa coisa está evoluindo, a gente já pensa em caminhar para um psiquiatra, para entrar com uma medicação, e o compartilhar, o quê? Responsabilidades. Então,
Ela muito sabiamente ali escuta, a terapeuta escuta, observa, e aí a própria criança traz o relato. A gente pode pensar que a criança teve um insight. Ó, ó a minha ansiedade. É o medo da van branca. E a avó pinta justamente a van branca, meu Deus do céu, o que mais tem perto da escola, gente. Vejam só. É aquilo, é o que mais tem. Né? E a gente não pode E esquecer, minha irmã, que a avó era uma figura preponderante na história dessa menina, porque ela cria essa menina até os 7 anos. sim, e continuou junto com ela até hoje, né? Porque ela é apaixonada pela menina, é por isso que eu tô falando. Às vezes as pessoas fazem esse tipo de coisa, né? Achando que vai fazer com que não aconteça nada com a pessoa, mas acontece, né? A mente dessa menina. Olha a mente dessa menina. E ela relatou também outras coisas aqui, é, na, aqui na escrita dela, né? Assim, Uhum. quando se estava finalizando a sessão, assim, sexta, sétima, porque, na verdade, na oitava, eu chamei a família. Uhum. Eu fui obrigada a chamar a família, porque eu já estava caminhando para o final, e essa menina estava bem melhor, mas o tratamento em casa tinha que melhorar também, entendeu? Em relação a esse xingamento, burra, é analfabeta, não sabe nada, é ignorante. Esse tipo de coisa com a criança tinha que mudar na residência, na casa, para que ela continuasse a terminar essas sessões com louvor, né? E assim, quando estava assim na sétima, mais ou menos, ela escreveu essa carta aqui para mim. Deixa eu ver se tem o nome dela. Não tem nome. Ela escreveu essa carta que me deixou muito triste, que deixou ela muito triste. Eu vou Ela ler para fez um vocês. desenho na parte superior e embaixo ela faz É, um escrito. tá vendo? Os desenhos é tudo pensativo, é tudo pensativo. Ela fica com um monte de coisa pensando. Aí ela escreveu assim, tia, essa, ela não quis falar porque ela ficou com vergonha de falar. Ela falou para mim depois que ela ficou com vergonha de falar, mas ela escreveu. Essa fala é do padrasto dela, aqui, ó. Porque eu tenho que trabalhar todos os dias para eu te dar comida. Ela falou que quando ela ouviu isso, uma criança de 10 anos falou que o mundo dela caiu, que ela Ela usou queria essa sumir. expressão. Ela falou exatamente assim, é, exatamente desse jeito. Tia, quando ele falou, que ela falou isso aqui porque ela não conseguiu falar. Ela não conseguiu falar porque ela estava com vergonha de falar. Que eu tenho que trabalhar todos os dias para eu te dar comida. Como que uma pessoa adulta vai passar isso para uma criança? Como? E ela se sentiu o quê? Ela se sentiu, nossa, ele tem que trabalhar todo dia para me dar comida. Ele tem que todo dia cedo sair e voltar à noite. Ele tem que me sustentar. E isso incomodou muito ela, que ela que ela falou que quis subir, uma criança de 10 anos, querer subir. Eu fiquei muito triste também, vou ser sincera para você. Mas eu conversei com ela, eu falei, adulto às vezes fala as coisas assim sem pensar, porque levanta cedo, tem que estar correndo para lá. A vida de adulto é diferente da vida de criança. Às vezes ele estava nervoso. E outra coisa que eu vou te falar, você é uma criança. Então, o papai e a mamãe, ele tem que te dar um porto seguro, é isso que eles te dão. Eu falei para ela não me levar em consideração. E quando ela me falou isso, eu falei assim, eu vou chamar a família. Aí eu, antes de terminar as 10 sessões, na sétima sessão, ou foi na oitava, eu chamei a família. E para a família, eu relatei tudo isso aqui. Eu conversei com a família e falei para a família que era um caso nosso, que eu gostaria que ela nunca soubesse, porque ela confiou muito em mim, e se ela precisasse depois de uma outra vez, ela não ia confiar mais. Então, eu pedi sigilo para a família toda, e nós marcamos um horário, uma data, e eu fui conversar com a família. Eu não critiquei, eu não julguei,
Eu não ofendi, não censurei, apenas conversei. Você quer interromper ou você quer que eu continue? Não, por favor, pode continuar o relato. Eu conversei com os três juntos. Eu quis os três juntos. Porque eu não citei nomes de pessoas quando eu li isso aqui para cada um deles. Porque tem aqui muitas. Então, cada folha dessa referia ao membro daquela família. Simplesmente eu li todas as folhas, mostrei todos os desenhos, cada um deles foi pegando para eles aquilo que eles fizeram. Depois que cada um pegou tudo, pegou para eles aquilo que eles fizeram, aí eu falei para eles que a criança precisa de um ambiente seguro, que precisa ser tratada como criança, com carinho, que esse susto que deram nela em relação à van não podia continuar. Esses xingamentos relacionados que ela reclamou também, burra, essas coisas jamais pode acontecer dentro de uma família para uma criança e nem para qualquer uma outra pessoa. Eu falei para eles que eu sei que eles não estavam sabendo, que eles não estavam fazendo porque queriam, que infelizmente acontece, que eles têm que passar para ela que eles são porto seguro dela, que eles amavam, e para parar com aquele tipo de xingamento. E toda vez que ela falar alguma coisa, é que, dependendo da situação que ela falasse, concordasse. E se fosse coisas que não era para concordar, explicava para ela, conversava com ela, mostrava o porquê para ela, porque ela é muito inteligente e ela ia entender. Em relação à louça, eu falei para a família, sim, ela tem, né, o horário do dever, eu falei para a mãe, coloca o horário do dever, coloca o horário do joguinho e coloca o horário da louça. Porque ela já tem 10 anos, ela sabe muito bem lavar uma louça, varrer um chão, ajudar a mãe em casa, né? Eu falei para ela, bota horário, bota uns horáriozinho para ela, né? Horário de ler, porque ela lia livros, ela tinha vários livros. Ela tinha vários. Eu falei, bota o horário de ler, bota o horário de lavar louça, bota o horário de jogar, bota o horário para tudo que vai melhorando. Aí ela falava, tia, eu saio daqui, eu saio para ir para a escola 11 e só chego 7. Eu só tenho horário da manhã para eu fazer alguma coisa. Eu falei, dá para dividir esse horário. Você divide esse horário em 4. E ela fez exatamente. Ela tirou um horário para estudar, um horário para ler, um horário para ficar um pouquinho no celular e um horário para lavar a louça. Ela mesma fez isso, a menina. Ela que fez isso. E eu conversei com os pais, né? E falei um pouco o que deveria ser feito. E aí acabou a sessão, aí eu fui para a nona com ela. Uhum. E você precisa ver que espetáculo de menino. Os pais aprenderam a cuidar, a tratar ela diferente, a não censurar, porque censurava muito. Tudo que ela falava, não é assim, tá errado, você é isso e aquilo. Eu falei, gente, se a menina cai, a menina precisa de um abraço, de um beijo, para ela se sentir segura de correr e cair de novo. Criança é assim. E eu passei muitas coisas para os pais. E os pais, eles fizeram, a avó parou tudo, parou de falar de van, parou de colocar o medo que ela tinha, a ansiedade desapareceu, parou de fazer até a contagem da respiração, dorme no escuro, parou de ver figura maligna, e graças a Deus estão muito bem hoje. Pela honra e 10 pela glória do sessões. santo nome de Jesus. Em 10 sessões, exatamente. Coisa linda, hein, gente? E como foi para você a experiência de ter atendido? Foi a primeira criança que você atendeu? Foi a primeira criança, porque eu não trabalho com criança. Eu sou enfermeira, intensivista em CTI, em adultos, e eu nunca quis trabalhar com criança. Uma vez que me colocaram no setor infantil, eu pedi a conta. Eu não trabalhava com criança. Depois dessa, eu só quero criança agora. Hum, Uma benção. E Olha assim, só. eu me identifiquei Ah, bastante
com essa criança, porque na primeira sessão eu pensei que eu não ia conseguir, Uhum, porque estava muito crítico a situação, estava muito uhum, crítico, até pensei em abuso. E eu tive uhum. até uma colega da época que eu liguei para ela, socorro, socorro, eu estou com um caso de uma criança assim, pedindo socorro, porque aquela carta que ela escreveu, ela está pedindo socorro, ela está pedindo ajuda, ela quer um especialista, ela quer um profissional na vida dela. Ela percebeu que ela estava precisando de socorro e ela pediu socorro, entendeu? Que maravilha. Por isso, né? Por isso que eu entrei assim de cabeça com Jesus, lógico, né? Pedindo Olha só o direcionamento ao comentário Senhor. da. Maravilhoso. Olha o comentário tão oportuno aqui da Zuleika, né? Esse caso foi uma oportunidade do Senhor trabalhar também em você. Amém. Você entende dessa maneira também? Você Sim. acha que algo dentro de você se deslocou, foi ressignificado no sentido da sua atuação com crianças? Sim, claro, porque eu tinha assim, tipo um bloqueio com criança. Eu não queria trabalhar com criança e de jeito nenhum, a minha vida toda, entendeu? Você vê, eu sou enfermeira, mas eu trabalho com adulto, eu sou só adulto, eu não teria, não me especializei em nada infantil, porque eu não queria trabalhar com criança. Deus, ele sabe de todas as coisas e ele é estratégico, né? Uhum, Então, eu estava pedindo direcionamento ao Senhor, e ele direcionou essa menina com tanto problema, uhum, e ele teve a misericórdia de mim, me ajudou, e hoje nós uhum, temos uma menina de 10 anos, excelente, uhum. curada, restaurada, salva e Glória a liberta em nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Sabe, o que me Coisa deixou, linda. Ah, o que me deixou assim feliz também foi quando hum, ela falou que estava vendo essas figuras malignas, e quando a gente começamos a orar, e ela começou a ler a Bíblia, não demorou duas semanas, né? Porque é uma vez na semana, para ela estar dormindo no escuro. A mãe dela falou assim: Nossa, na hora de deitar, ela fala: Mãe, apaga a luz. Eu fiquei assim: Por que apaga a luz? Mãe, apaga a luz. É porque a mãe não apagava a luz, ela não deixava a mãe apagar a luz. E agora ela, mãe, pode apagar a luz. A mãe ficou desesperada. Como que apaga a luz? Eu falei: Como que apaga a luz? Falei para assim, como que apaga? Apagando a luz, ela não pediu para apagar. Ela falou assim, nossa, doutora, mas ela assim, ela tá outra pessoa. Ela xingava, ela respondia mãe, pai, mas era porque ela se sentia rejeitada, ela se sentia, uhum. é, o irmãozinho dela era prioridade, né? Quando a família começou a dar atenção, a levar para passear em shopping, parquinho, parou de colocar esse ambiente escuro de medo, de guerra, até de guerra, falar para a menina que a guerra está chegando no Brasil, até essas coisas falava para a menina. Uhum. Eu falei para a menina que o ambiente seguro era a casa dela, era a mãe e o pai que a amava, e que nada aconteceria com ela, porque ela estava embaixo das asas da mãe e do pai, e eles a amavam e nada Uhum. ia acontecer. Que ela não se preocupasse com nada em relação à guerra, Excelente. à van, em relação à Uhum. guerra, à van, porque Uhum. seja lá o que for, ela está na proteção de Deus, porque ela, né, buscava o Senhor com a avó, e Uhum. dos pais. Quando passa um ambiente seguro, porque a criança ela quer ser protegida, ela precisa ser protegida, ela já tem o nome de criança. Então, os pais tiveram os filhos para proteger até uma certa idade. E é isso que Olha, eu consegui mostrar isso para os pais e mostrar isso para ela, quando ela se uhum. sentiu segura em relação a uma criança, eu sou a criança do meu pai, da minha mãe, e eles vão cuidar de mim, eu não vou precisar me preocupar mais com van, nem com guerra, nem com figura maligna e nem com escuro. Eu estou segura. Eu falei para ela, você está segura. Aí ela botou na mente, no coração, na cabeça que ela está segura, e Olha hoje é uma só excelente menina. a importância da figura da terapeuta na história dessa criança. Uma intervenção da parte de Deus na vida dessa criança, Amém. através da sua escuta, da sua sensibilidade, e no certificado que daqui a pouco
todo mundo aqui vai ter o seu certificado da EP. Tá escrito lá no finalzinho assim, ó. Olha o seu certificado, o que que vai estar escrito, ó? Curso de psicanálise clínica, psicanálise clínica, psicoterapia familiar e de criança. Então, vocês estarão habilitados pela EP para trabalharem também nessa fase do desenvolvimento e naquilo que nos faltar, assim como a nossa querida irmã aqui achava que não ia dar conta. Na verdade, você escapulia das crianças, né? Escapulia. Escapulia. Mas quis o Senhor promover esse encontro para trabalhar no coração dessa criança e no seu, como foi muito bem dito aqui pelos nossos queridos. E alguém Uhum. pediu para você pontuar novamente, aí eu vou pedir para você explicar certinho como é que você ensinou para ela essa técnica da respiração, porque além de psicoterapeuta, psicanalista, você também é da área médica, né? Você é enfermeira com muita experiência aí. Provavelmente você já deve ter aplicado essa técnica em outros pacientes lá, você já trabalhou com um paciente em cuidados paliativos, né? Então explica aí, Sim, por favor. CTI. Como é que é essa técnica aí para o pessoal já começar a fazer até em si mesmo aí, quando começar o coraçãozinho palpitar? É, é, isso. E na verdade, o coraçãozinho dela palpitava. Ela falava: Nossa, meu coração palpita até na roupa, aparece na roupa. Um Você dos vê que sintomas ansiedade da terrível que estava ansiedade. essa menina. É. Uhum. Eu ensinei a ela para ela contar, segurar, fazer uma respiração profunda e contar até 10 e soltar. E fazer isso por 5 ou 6 vezes quando ela achar que o coraçãozinho dela estava disparando, que ela usava assim, esse termo. Tia, tá disparando. Quando ela achava que estava disparando, ela fazia essa técnica. Segura, diz para o cérebro que quem manda é você. Você vai segurar, vai contar até 10, aí você vai soltar, e você vai fazer isso por 5 vezes, até 6 vezes, aí você vai se sentir melhor. Aí ela fazia e se sentia muito bem. Eu estava procurando outras técnicas para ela, mas essa deu tão bem que ela gostou também dessa técnica. Deu tão bem para ela e ela gostou que ela fazia. Estava indo para a escola, fazia no ônibus. Chegar na escola, fazia na escola. Chegava em casa, brigava, fazia. Ela, tia, eu tô ótima. Ele fala, aquele que você ensinou. Ela é tão inteligente que ela pega as pedrinhas, ela que inventou isso. Pegava uma, duas, três, quatro, e ela contou para mim que ela fazia assim também. E ela foi assim restaurada através Amém. Uhum. dessa Amém. inspiração que eu Então ensinei a ela, ela, e eu também ensino para os uhum. adultos. Os adultos também serve muito, é muito bom. Ela aprimorou a técnica, né? Ela hoje é outra pessoa. Ela aprimorou, ela, Bacana. ela colocou 10 pedrinhas, ela aprimorou. E ela também tinha um joguinho de Divertidamente 2, não sabe aquelas, aqueles roxinhos. Quando ela chegava, ela já vinha com um roxinho. Hum. Ela falava, aí, eu tenho esse joguinho, tia. Aí eu falei, qual Uhum. o joguinho? Divertidamente, 2. Eu falei, você já assistiu esse filme? Ela já assisti esse filme, você gostou? Eu gostei. Eu falei, você identifica qual? Ela com ansiedade. Aí, ela Uhum. identificava com ansiedade. Uhum. Aí ela pegava, são 5, se eu não me engano. Aí ela desenhava. Falei, como você está Uhum. hoje? Ela mostrava, roxinho, triste. Eu falei, mas por que você mostrou seu roxinho? E através de joguinho, de desenho, de deixar ela à vontade, ela foi se mostrando, se identificando, Uhum. até ela foi, assim, graças a Deus, curada. E Maravilhoso, minha irmã. ela assim, Uhum. bênção, Vamos bênção. lá. Estamos quase finalizando aqui, já estamos quase fechando. Acho que a doutora Carmen pediu para falar. A gente vai escutar aqui uns minutinhos aqui, doutora Carmen, por favor. Obrigada, doutora Regina. Eu só fiquei imaginando aqui pedir para essa criança, no final de todas as sessões, com esse fechamento,
pedir assim, bem descontraídamente, para ela fazer um novo desenho, sabe? Com certeza seria um desenho diferenciado, diferente. Seria. Depois de tudo isso, né? E toda essa evolução nesse caminhar, de tanta coisa boa que aconteceu, certamente o desenho dela seria diferente. Ela Seria. já estaria ali num local privilegiado naquele desenho, sabe? É, Uhum. eu acho que teria sido muito legal. Foi isso que passou aqui pela Verdade. minha cabeça. Parabéns, irmã Maria de Jesus, pela sua Obrigada, irmã. condução, pela sua experiência, né? Que fez aí Obrigada. um divisor de águas aí para você nos seus atendimentos daqui para frente. E que Deus te Verdade. abençoe em próximas, seus próximos Amém. atendimentos aí a crianças, né, doutora Regina? Amém. Nossa, e muitas Amém. outras virão. Queridos, Amém. estamos quase finalizando. Doutor Ulisses, quer participar, trazer algum tipo de pontuação? Sim, primeiramente, parabenizar, né? Esse caso é um caso clínico, é realmente muito interessante, né? Mas muito interessante mesmo e didático, né? Muito didático. Ah, abordar a carta, isso é fantástico numa terapia para criança, fantástico. Desenho extraordinário. Isso, crianças, ela fala através de carta e desenho, porque vem as coisas do inconsciente, flui com toda a verdade, não há deslize nisso. E achei interessante também, não vou acrescentar nada, porque vocês falaram tudo, mas achei interessante o seguinte, que o avô, quando pressionava ela para lavar as vasilhas, era uma pressão, né? E criança lava vasilha em casa quando ela aprende a lavar vasilha ludicamente. O pai, mãe, o irmão mais velho leva a criança para a pia, para o fogão, mas da maneira lúdica e não cobrando, porque cobrando a criança fica, ela não sente amada nem se sente importante. Que ser amada e importante vai entrar na estrutura da personalidade da criança e vai evitar o TOD, aquela situação do Isso. transposição e desafia aos adultos, que ela estava no começo. Ela chegou a ter TOD. Vê que o TOD dela foi curado na terapia, quando começou a mudar as coisas. Então, criança aprende a cozinhar, lava a pia, faz as coisas, arruma a cama, etc., de maneira lúdica. Os pais, né? Por isso que a pessoa, quando vai para o casamento, na lua do mel, que vai entrar na lua do céu, então você sabe que quem vai ter criança vai entrar na lua do céu. E criança vai aprender, aí na época, aprender que a lua do céu inclui ensinar as crianças de maneira lúdica. Isso é fundamental. E outra coisa, as pedrinhas que ela colocava também, isso era apenas um episódio dos objetos transicionais que ela poderia levar para a fase adulta. Não levou porque ela foi curada. Pegar aquelas pedrinhas e ficar ali, segundo o unicórnio. Achei interessante, muito, muito bom. Parabéns à nossa irmã, viu? E realmente Obrigada. parabéns aí o grupo que participou. Foi fantástico, vocês são fantásticos. Eu fico muito feliz ver o crescimento de vocês, a maneira de abordagem de vocês, a simplicidade de vocês e a humildade também de expor as coisas, sem aquela arrogância de muita teoria, muita coisa, mas a teoria está dentro de vocês, mas na prática está o amor, né? O amor. Isso aí é fantástico, porque o terceiro Isso. insight, o Espírito Santo atua quando há o terapeuta, a visão. Ali está uma criança, né, carente de realmente de um monte de coisa. E a irmã foi guiada pela sua capacidade, né, pela ciência que a irmã aprendeu, pela arte de aplicar as técnicas, mas também conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Parabéns. Maravilha. E quem conduz Amém. essa live? Eu já conheço de longa data. Fantástico. Vocês são fantásticos. Deus abençoe vocês.
Glória a Deus por isso. Amém. Aleluia! Agora a gente pode Glória a até dar Deus. aquela, depois dessa fala, a gente dá aquela respirada funda assim, né? E ver que pode ser tão simples, né, meus queridos? Pode ser tão simples e tão bonito. Que boa fala do doutor Ulisses, né? Quando ele pontua, alguém Glória colocou a aqui Deus. sobre essa questão da maneira lúdica ali, do ensinar, para que não se torne uma coisa coercitiva, pesada, para que a criança não se sinta desimportante, né? Como ela mesma se desenhava tantas vezes lá no cantinho, Lá no cantinho. isolada, sem pertencimento. Então, vamos caminhando aqui para o nosso Glória a Deus. encerramento, só fazendo mesmo assim um breve relato, assim, um resumão, para a gente ir pegando assim e animando todo mundo. Olha as técnicas utilizadas: escuta ativa, flutuante, a técnica da respiração, a técnica dos desenhos e análise, escutando sobretudo o que a criança tinha para dizer sobre o que produzia. Não meramente a terapeuta fazendo a interpretação, mas fazendo a escuta, a devolutiva com a família, que é importante trazer a família para junto desse contexto, não atender, pensar a criança, mas inserir a família, envolvendo no contexto da pneumapsicoterapia, a orientação aos familiares, todas essas técnicas aprendidas, desenvolvidas de uma maneira tão maravilhosa com a condução do Espírito Santo de Deus, minha irmã. Parabéns. Obrigada pelo Amém. compartilhar. Amém. Deus abençoe. Prazer foi todo meu. Maravilhoso. Ó, mês que vem estaremos juntos de novo, com um novo caso. Em breve, um de vocês aqui vai mandar e a gente vai conversar sobre um caso que o Senhor vai trazer para você. Porque tem um sábio aqui conosco, o doutor Ulisses, e ele sempre fala que se o Senhor traz para você, você é o remédio. Então, não precisa ter medo, que o Senhor vai capacitar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça Amém. resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de Aleluia. todos nós. E até a Amém. próxima. Beijo, minha irmã. Obrigada, obrigada a todo mundo que ficou até Deus agora. abençoe. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? É um prazer imenso estar fazendo parte da app. Doutor Ulisses, você é especial para mim. Muito especial, viu? Beijo. Beijo, doutora Carmen, irmão Enecildo aí, todo mundo que eu tô vendo aqui, Eliane, Deise, Rosângela. Beijo, Abraço para gente. todos. Tchau, doutora Sábado a gente Carmen. está Deus lá no abençoe. presencial. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, Boa boa noite, noite. beijo. Beijo.